Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marcelo Freire na belíssima companhia do Guimarães Rosa, a segunda parte do desenredo. Se você caiu aqui do nada, não sabe o que aconteceu, pegou o ônibus errado, desceu no ponto e é aqui que você chegou, pausa, volta, assista lá a primeira parte e retorne para cá, tá bom? Separei uns trechinhos do conto para vermos. Tô com um cafezinho bom aqui, ó, tintim da aprovação. Anote aí, bloquinho de anotações, caneta, tablet, sua água. E vamos lá para essa obra extremamente interessante, de caráter universal, tudo aquilo que a gente falou na aula anterior e que é bem reveladora de uma coisa chamada alma humana, tá bom? Vem comigo, olha aqui. Aí você viu que eu botei outra foto, né? Do nosso lindão aí, do queridão Guimarães Rosa. Aí ele, na época do Grande Sertão Veredas, ele fizeram uma viagem, né? Vai participar de uma boiada, fica 9 dias no sertão. Bem interessante. Muito bem. Vamos seguindo aqui para trechos em que trabalharemos o entendimento do que ele diz, do que ele quer dizer, da prosa poética, né? Umas coisas bem legais. A primeira delas que nos chama a atenção é exatamente a forma como o conto começa, do narrador a seu ouvinte. Muito peculiar, né? Muito diferente. Como é o título do conto? Desenredo. Nós conhecemos a palavra enredo e a palavra desenredo é bem mais, né, distante aí do nosso uso. Então, o que o Guimarães Rosa quer com isso? Enredo é aquilo que Nossa, completamente torto, né? Enredo é aquilo que na teoria da narrativa você começou a estudar lá no 6º ano como elementos da narrativa. Nada, o personagem, tempo, espaço e enredo, aquilo que é o principal da obra, né? O que sintetiza ali o eixo, é a coluna vertebral, né? Do corpo todo, que é a narrativa. Percebam que aqui, ó, do narrador a seus ouvintes. Mas se enredo é isso, que vem a ser o desenredo, né? Prefixo des, vamos desfazer o enredo do que se sabe de uma história? Enredar é quando você pega todos os fios e coloca os juntos. Desenredar é desfazer esses fios narrativos. Então olha que bacana, né? Do narrador a seus ouvintes. Olha a tradição oral, ele vai contar uma história e a gente vai percebendo que essa história que ele conta tem coisas do que ele ouviu, do que os outros disseram. Então como que se constroem as histórias da vida das pessoas? Como que a gente sabe o que a gente sabe do que nos contam sobre os outros? Ele fala num dado momento aí, né, que a vida nas aldeias é ficar cuidando da vida dos outros, né? Do narrador a seus ouvintes. Jorge Joaquim, cliente, o cara tá num papo, né? Papo de boteco, muito bom isso. Era quieto, respeitado, bom como cheiro de cerveja. Tinha-o para não ser célebre. Com elas quem pode, porém. Foi Adão dormir e Eva nascer, chamando-se Livíria, Rivíria ou Irlívia. Aqui nesta observação, a Jorge Joaquim apareceu. Aqui, queridos, já estamos diante da genialidade do nosso Guimarães Rosa. Porque, vamos pensar aqui, em essência, esse conto está falando sobre traição. Tá bom?
como que a traição é revelada para as pessoas, como que a traição surge, como que se sabe da traição, e os traídos, né? Então, qual que é a saída aqui do ponto de vista da história da traição, né? Então, vamos desenredar, vamos desconstruir o que são os fatos narrados por todos e contados, e aí puxar outros fios, né, narrativos. Ler Guimarães Rosa, ler Clarice Lispector, entender que o fascínio deles está muito mais no que não é dito do que no que é dito. Porque o que não é dito a gente alcança interpretando o que está dito e como está dito. Poesia pura, não é? Então vamos nas metáforas, vamos nas referências, vamos nas conexões, todas. Joaquim, diga para mim se tem como passar batido no nome do sujeito. Joaquim é um nome comum, né? A gente está acostumado, mas Jó? Quantas pessoas você conhece que se chamam Jó? Né? Bom, eu espero que você, na sua infância, tenha brincado de escravos de Jó jogavam caxangá, tira a bota, deixa ficar, guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá, tira a bota, deixa ficar. Queridos, Joaquim deve aí ser pensado como uma referência bíblica, né? Conhecem a história de Jó, vocês leem a Bíblia, né? Lá no Antigo Testamento, Jó é conhecido por sua paciência, né? Por isso, vocês são do tempo da expressão, minha sábia avó falava, né? Nossa, fulano tem a paciência de Jó, né? E o nosso Joaquim, esperando por essa mulher, com que paciência esse homem esperou, né? Por essa sua amante que é comprometida, né? Tem uma parte do texto que ele fala, como é que é? Esperar é reconhecer-se incompleto, dependiam eles de enorme milagre. Isso. Esperar-se é reconhecer-se incompleto. Dependiam eles de enorme milagre, né? A Bíblia está cheia de milagres. Então esse homem está incompleto sem essa mulher e vai ter que esperar por ela, né? Porque a bicha é casada com outro e quando ele fica com ela vai casar com outro, a uma outra amante, né? Opa! A mulher que é casada, essa mulher que é casada e o tem como amante, essa mulher que é casada, ele é amante dela, que arruma um terceiro amante, que é o que vai ser morto por esse marido. Livíria, Rivília ou Irlívia, né? Interessante. E quando ela perde o marido, fica viúva e vai casar com ele, a mulher que casa com ele, então não é a mesma, né? É a viúva do cara que casa com ele que também vai arrumar outro. Então, tão legal, né? Essa mulher tem vários nomes, né? E todos eles funcionam como se fosse um anagrama. Então ela não é assim, Livíria, Maria e Carolina. Não! São as mesmas letras de um mesmo nome, que no final vai ser um quarto, né? Queridos, anotem aí, é uma metáfora, essas múltiplas personalidades dessa mulher, a complexidade dessa personagem, né? Mas eu quero voltar no nosso Joaquim. Joaquim, o cara que é o comum, mas um cara que tem uma qualidade, uma característica lá do Jó da Bíblia, né? Se você domina a Bíblia é legal, se não domina dá uma pesquisadinha, chama alguém aí da sua, vai para a igreja, vai orar também, vai rezar, vamos estudar a Bíblia, é bom,
E tem uma coisa legal, né? Jó também tem a ver com a alternância, com a tira, bota, deixa ficar. E o Jó na Bíblia tem essa coisa da fartura e da perda. Poxa, eu podia ter botado aqui, né, as passagens, mas é isso também. Vai atrás, é legal, né? Ir atrás das coisas aí, né? O Jó bíblico lá, ele perde, ele recupera bens, né? Entes queridos, saúde, né? Por isso que na cantiga tem tira, tem gente que canta põe, né? Eu cantava tira, bota, deixa ficar, que era como minha avó cantava, né? Então esse Jó perde a mulher, reconquista essa mulher, né? E a referência bíblica, olha lá, foi Adão dormir e Eva nascer, né? Agora, quem que pode com as mulheres, né? Então, o Guimarães Rosa vai construindo ali todo o terreno simbólico de referências bíblicas, universais, para nos contar essa história desse homem com essa mulher, né? É muito, muito bom. Ler Guimarães Rosa é muito bom. Vamos lá? Aí vamos para mais um pedacinho, né? Aí ele conhece a mulher. Olha aqui. Antes bonita, olhos de viva mosca, morena, mel e pão. Aliás, casada. Ó, só pra lembrar, ó, bicha é casada, hein? Se liga. Casada. Tá piscando aí pra vocês? Ficou piscando aqui a tela. Sorriam-se, viram-se. Era infinitamente mais. Joaquim pegou o amor. Jeito bonito, né? Nessa linguagem dele que ele constrói aí, um pouco como regional, um pouco como formal, próprio, aquilo que eu falei na primeira aula. Enfim, entenderam-se. Voando mais em ímpeto de nau tangido. Presta atenção na referência aí a nau, ao navio, que daqui a pouco tem outra. O mar é a metáfora clássica do desconhecido, tá, meus queridos? Então, voando mais em ímpeto de nau tangida a vela e vento, mas muito tendo tudo de ser secreto, claro, coberto de 7 capas. Tudo tinha que ser escondido, é óbvio. Bicha véia é casada, né? E como se não bastasse, porque o marido se fazia notar. Tá percebendo? No bar, o cara contando a história dos outros, rapaz, eles, né, viram aquela coisa, ó, ixi, o marido, O Jó não foi um homem feito para ser conhecido, né? Célebre e tal. Não, o Jó era quietinho na dele, agora o marido não, né? O cabra aí, né? O que leva o chifre, o Major também vai levar o chifre, né? Mas aí é aquela coisa, né, gente? Um homem sem chifre é um animal indefeso, né? Então aqui, o que nós temos? Nós temos isso, ó. O marido se fazia notório, na valentia com o ciúme. Tá doido? O marido é conhecido, por quê? Porque o bicho é ciumentão e valente, né? Ó, chifrado aí. E as aldeias são alheia à vigilância. Bom demais. Eterna vigilância. É um cuidando da vida do outro. Lembra do Gregório de Matos, né? A cada canto um grande olheiro, que a vida do vizinho da vizinha pesquisa, escuta, espreita, esquadrinha para levá-lo à praça e ao terreiro. Lá a porta descreve a Bahia, né? Que é um microcosmos do Brasil. É isso, né? Um cuidando da vida do outro. Então, ao rigor geral, os dois se sujeitaram. Conforme o clandestino, o amor em sua forma local. Então, ali naquele lugar, no interior, né, no região, imagina, ali, no interior, na roça, essas coisas são mais complicadas, hein? É bom ficar escondido. Conforme o mundo é mundo. Então, assim, desde que o mundo é mundo, vai fazer o secreto, o errado, o clandestino, escondidinho.
Lembra que eu falei do lance do navio? Ó, todo abismo é navegável a barquinhos de papel. Então é óbvio que é frágil, como um barquinho de papel nesse mundão velho de água. É óbvio que esse tipo de coisa não se consegue sustentar, né? Muito. Começa aí a relação, né, extraconjugal da forma mais discreta possível, só que, bom, o que é que nós temos? Antes de chegar no marido descobrindo, eu separei esse trechinho também legal, ó. Não se via quando e como se viam. Opa! Então, não se via quando e como se viam. Como assim? Então, ninguém sabia nem quando eles se viam e nem como eles se viam, do tanto que eram discretinhos. Joaquim, além disso, existindo só retraído, minuciosamente. Então a existência desse cara era isso, era ficar ali, né? Quietinho, cuidadinho, esperar ele reconhecesse incompleto, né? Trecho lá que eu mencionei para vocês. Poxa, eu até podia ter botado o restante aí, né? Dependiam eles de enorme milagre. Beleza. Até que deu-se então o desmastreio, né? Linguagem regional aí, desmantelo. Ixi, agora já é. O trágico não vem a conta-gotas. O maridão lá, brabo, valente, apanhar o marido, a mulher, com o outro. Um terceiro. Ó, os 3 nomes da mulher. Caramba, e o Jó, coitado? Pô, Marcelo, mas o cara é amante também, né? Mas amava a mulher. Não estou dizendo que está certo, só estou dizendo que o que a gente vai ver ali do Jó pro marido ele não perde, porque a mulher é do marido, mas para um outro homem perdeu, né? Sem mais cá nem mais lá, mediante revólver, assustou-a e matou-a. Disse também que de leve a ferira. Se liga, mulher, você é minha. Que cabra que tem pra você, ó. Pá! Toma. Então, o coitado do Jó vai se afastar, né? Desiludido aí. E apreensivo também, né? Tá doido? O cara vai me matar, né? Também. Então, ó, o que nós vamos ter aí? E ela, longe disso tudo, né? Sempre ou ao máximo mais formosa, já sarada e sã. Então ela volta ao normal, se recupera aí da ferida, bem e mais bonita ainda, bela e plena. Ele exercitava-se a aguentar-se nas defeituosas emoções. Ele está sofrendo, ela segue linda e maravilhosa. Enquanto ora as coisas amaduravam, todo fim é impossível, azarado fugitivo. E como a providência praz, o marido faleceu, afogado de tifo. Então quem nos conta a história não está nem aí para o marido. Mas que doido isso, né? Morreu afogado, morreu de doença. Afogado porque foi nadar e não sabia nadar e morreu. Alguém o afogou, porque pouco importa. Vamos focar no que interessa. Ó, o tempo é engenhoso. Soube-o logo Joaquim. Então, né? Ela tá lá, distante, longe. Mas chegou para o Joaquim a história. Soube-o logo Joaquim em seu franciscanário. Joaquim ganha, perde, Jó, né? Da Bíblia. Dolorido, mas já medicado. Vai, pois, com a amada se encontrou. A mulher tá sem o marido, pô, não tô correndo o risco de morrer. Vou lá, né? Falar com ela. Ela, sutil como uma colher de chá, grude de engodos, o firme fascínio. A mulher é isso, né? Seduzindo o cara, engodo. Nela ele acreditou. Percebeu? Então, o que é um engodo, né? Você tentar enrolar a pessoa. Mas ele é fascinado, porque ela é fascinante. Então ele acredita nela. Olha o desenredo lá.
Olha as histórias. Uma coisa é a história que eu ouço, outra coisa é a história que você me conta, outra coisa é a história verdadeira. Né? Os três lados de uma história. Né? Não abrir e não fechar de ouvidos. Vou dar ouvidos para os outros ou vou dar ouvidos para ela? Daí, de repente, casaram-se. Marcelo? Mas essa mulher que foi capaz de trair o marido com ele e ainda com um outro, ele acreditou que... Acreditou em quê? O que ela contou para ele? Não sabemos. O fato é que daí, de repente, casaram-se. É legal, né? Porque é aquela típica coisa de uma história que se conta que não se sabe tudo da história. O que se sabe é o que se contou, o que se sabe. Amigo, daí de repente casaram-se, alegre, sim. Para feliz escândalo popular. Porque ele acreditou, mas e as pessoas? Ave Maria, o cara lá, ó. Ó o Jó lá. Acreditou na mulher casando, coitado, com ela. O que vocês acham que vai acontecer? Aí, ou seja, da vez dele, Joaquim foi quem a deparou em péssima hora. Traída e traidora. Ela, de novo, é essa mulher de muitas personalidades. Casada com o marido, ficou com Jó e com o terceiro. Casada com Jó, ficou com o terceiro. Não bastasse ser viúva do outro lá. De amor não a matou. E a gente nem sabe o que ele fez, se fez algo com o outro, né? Ele não era célebre, né? Ele não era para esse tipo de pessoa para ficar famoso por valentia e ciúme como o outro lá, que não era para truz de tigre ou leão, expulsou-a apenas, não a matou por amor, não deixou de amá-la, né? Apostrofando-se como inédito poeta e homem, e viajou fugir da mulher a desconhecido destino. Então, ela vai dar, né, o pé. Óbvio que esse homem não esquece dela, né? Óbvio. E aí, o que vai acontecer com a história? No decorrer e com menos, Joaquim entrou sensível ao aplicar-se a progressivo, jeitoso afã. A bonança nada tem a ver com a tempestade. Crível, aqui presta atenção, tá? Que a gente vai ter uma referência tão legal. Olha a coisa, né, da condição humana, universal. Nós vamos parar aqui na Odisseia, ó, né? Sábio sempre foi Ulisses, que começou por se fazer de doido, né? Por se fazer de louco. Óbvio que aí é uma referência ao mito grego, né? Do Ulisses, em grego Odisseu, por isso que chamou Odisseia, né? Vocês lembram? Na Ilíada, Ulisses está lá na Ilíada, né? A ideia do cavalo de Troia foi dele. Então, lá, Ilíada, porque é a guerra dos gregos e troianos na ilha de Ílion, né? O Ulisses, ele se finge de doido para evitar a guerra, né, de Troia. Só que ele não consegue enganar todo mundo. Opa! Então ele se finge, mas não consegue enganar todo mundo. Assim como ela não consegue. Ela conseguiu enganar o Jó, mas não conseguiu enganar os outros. Por isso que é um escândalo para todo mundo, né? Não conseguiu enganar o marido, que descobriu e matou lá o cara. Mas conseguiu enganar o Jó, né? Dando a crer a ele que ela não faria com ele o que fizera antes. Com ele, com o marido, né? Então, o Jó, para remodelar a imagem da mulher, não para ele, mas para os outros, meio que se finge de doido, né? Não, se eu fosse de verdade, eu teria descoberto. E aí, sabe quando você fica repetindo uma coisa que não é verdadeira, meio que para tentar fazer os outros crerem de outra maneira, mas até você, né?
Então lá está ele tentando desacreditar a história, tanto para ele mesmo como para os demais, né? É por isso que aqui a gente tem, olha só, ele queria apenas os arquétipos, platonizava. Olha, o amor platônico é o amor ideal. Olha ele tentando idealizá-la, se fingir de doido igual Ulisses. Não, ela não traiu não, gente. Nunca tivera ela amantes? Não, nenhum, nem dois. Disse-se, dizia isso Jorge Joaquim. Percebem? Disse a si mesmo, disse-se e dizia, então tanto para os outros como para si mesmo. Reportava a lenda embustes. A lenda, não, isso que aconteceu com ela, a desconstrução do enredo. Isso é mentira, é uma lenda, né? Pura fantasia. Embustes, não. Coisa errada aí, gente mentindo, falsas lérias escabrosas. Cumpria-lhe caluniá-la. O desenredo é desfazer. Tipo, né? O que se conta sobre ela, eu vou descontar. O que se sabe sobre ela, que é o enredo, que é o que a gente sabe de uma narrativa, eu vou desenredar. Né? Muito bom. Obrigava-se por tudo. Então, vejam que não é ela, é ele. É ele que está fazendo isso. Né? Bom demais. E, né? Caramba, gente, eu fiquei... Deixa eu sair aqui, né? Acabou que eu fiquei o tempo todo falando com a imagem aqui em cima. Deixa eu sair. Beleza. Aí, e mesmo a mulher até por fim. Ou seja, até ela, então, acreditou. Opa, então até eu tô nessa. Porque chegou lá a notícia. Como é que chegou na mulher? Porque alguém contou. Olha a história que se conta, que se conta, que se conta. Então chegou-lhe lá a notícia, onde ela se achava. Onde é que ela se achava? Sei lá onde diabo a mulher está. Em Ignota. Ignota é desconhecida. Defendida. Perfeita distância. Que bom que ela não está lá. Né? Porque está se falando sobre ela. Então chegou até ela que onde o Jó está, colou, né, a história. Soube-se nua e pura. E veio sem culpa. Voltou com dengos e fofos de bandeira ao vento. Não, aqui eu tenho que reaparecer para conversar com vocês. A nau no começo, o barquinho que eu falei que era frágil. Olha o que está escrito aqui. Bandeira ao vento. Então pensa agora. Não. O que era frágilzinho, um barquinho de papel porque é uma coisa secreta e tal. Agora lá vem ela. Naviozão, bandeira ali ao vento. É as velas, né? 3 vezes passa perto da gente a felicidade. Deixa eu botar aqui que eu estou lendo. 3 vezes passa perto da gente a felicidade. Jó Joaquim e Vilíria retomar. E quem? Vilíria. Marcelo, é o outro nome da mulher. Outro nome? Aqui já é um quarto. Peraí, deixa eu ver como é que é. Vilíria. Líria. Então, no começo da história e no decorrer da história, ela é muitas mulheres. Agora não, sem culpa, pura, aí ela é uma só. E essa uma só não é nenhuma daquelas 3. Não, agora ela é a Vilíria. Mas continua o anagrama. Ainda mantém
Fica aí. Mas pouco importa, sabe por quê? E conviveram com Volados o verdadeiro e melhor de sua útil vida. E aí, amigos, é o seguinte, acabou, a história é essa. Por isso que, e pôs-se a fábula em ata. Muito bom. Vocês lembram o que é uma fábula? Todo mundo lembra de fábula ou não? Né? Marcelo, a fábula lá, a raposa e as uvas, né? A raposa vai pegar as uvas, não consegue e tal. Tava com uma vontade das uvas e não consegui pegar. Né? Essas uvas deliciosas, vou tentar de novo, No final ela desdenha, né? Deve estar nem madura essa uva. Moral da história, quem desdenha quer comprar. Opa! Então a fábula tem um início, um meio e um fim e transmite um ensinamento moral. A fábula tem a lição de moral. Então, olha o que nós temos aqui, e pôs-se a fábula, que pelo próprio caráter de fábula não é exatamente a história que se conta. Por isso é animal, porque aí você não personaliza. Pode ser qualquer uma raposa, pode ser qualquer pessoa. Pode ser qualquer uma dessas várias mulheres, que é uma única mulher, pode ser o Joaquim, pode ser qualquer um. E pôs-se a fábula em ata. Não, aí a ata é o documentado, é o registrado. Então é o seguinte, registre-se aí que a história verdadeira não é o que tudo se falou sobre ela, é essa daqui. Gênio, né? Guimarães Rosa. Gênio. Um beijo, muito obrigado pela aula e até o próximo episódio, meus queridos.